Jesus, mais uma vez quem fala com todos vocês sou eu, o irmão e instrutor André Barbiero. Agradeço a todos vocês que estão inscritos e vão participar deste curso de formação de obreiro, lembrando a todos que este curso agora ele é requisito primordial, imprescindível para ser ordenado a obreiro na Igreja Deus e Amor. Antes de iniciar a aula propriamente dita, quero passar algumas orientações gerais, principalmente no que tange às faltas, né? A partir desse momento, você, irmão ou irmã, está autorizado a enviar um e-mail aos meus cuidados, tá? Com a palavra presente. Com isso, eu vou saber que vocês estão presentes e assistindo à aula, tá bom? O e-mail é o cfoonline@ipda.com.br. Eu vou repetir para você, cfoonline@ipda.com.br. Através deste e-mail, eu vou computar a sua presença e assim nós vamos medir as suas presenças e ausências para que vocês possam aí estar adquirindo o certificado de conclusão de curso e assim ser graduado no curso, tá bom? Deus abençoe todos vocês, irmãos do Brasil e também alguns irmãos do exterior. Então nós vamos dar início, neste momento, à nossa primeira aula que traz por tema teologia, tá certo? Vamos lá, meus irmãos. Vamos tratar de alguns assuntos muito importantes para a obra de Deus. Só um minuto. Pronto, pode ir. Bom, nesta aula de teologia, nós vamos tratar de alguns assuntos referentes à pessoa de Deus. Nós vamos falar sobre a natureza de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre as obras de Deus, a Santíssima Trindade e os nomes pelos quais Deus é chamado. Ao finalizar a aula, você será capaz de compreender e defender a existência de Deus diante de diversas seitas, diante dos ateus e várias outras heresias. Explicar a todos sobre a Santíssima Trindade e conhecer a forma de Deus trabalhar para os seus escolhidos. Vamos lá. Qual é o objetivo da teologia ou do curso teológico? Tá? O primeiro objetivo da teologia é revelar Deus ao homem. Quem estuda o curso de teologia não pode fazê-lo somente para aumentar o seu conhecimento, somente para debater com outros sobre a Bíblia Sagrada. Quem estuda teologia tem que ter a convicção de que essa matéria ou esse estudo vai revelar a pessoa de Deus ao homem. O segundo objetivo da teologia é conduzir o homem até Deus. O conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre a palavra de Deus, conduz ou deve conduzir o homem a Deus. O estudo frio aumenta o intelecto, mas o estudo sincero e devocional da palavra de Deus conduz o homem a Deus. O terceiro objetivo da teologia é revelar o plano da salvação ao homem. Ou seja, revelar ao ser humano que a salvação
é algo que já foi arquitetado por Deus desde o início dos tempos, para que o homem viesse sempre estar presente e estar perto do seu Criador. O quarto objetivo do curso de teologia é despertar no ser humano a fé salvífica, ou seja, a fé necessária para a salvação. Todo mundo tem fé. Algumas pessoas têm fé em deuses, algumas pessoas têm fé em mantras, algumas pessoas têm fé em imagens, tá? Mas o estudo teológico conduz ao homem à fé que produz a salvação. E o objetivo último da teologia tem por objetivo, aliás, transformar a vida do homem. Quem estuda teologia para conhecer a Deus, a vida dele é transformada. Vamos lá. Então, por que tanto preconceito ou tanta discriminação quanto à teologia? Muitas pessoas criticam o estudo, mas essas críticas, elas acontecem porque muitas vezes não há o discernimento real do curso teológico, da prática teológica, né? E o curso acadêmico de teologia. Então nós vamos explicar aqui agora sobre teologia cega e teologia viva, né? A teologia, como disciplina de faculdade ou disciplina acadêmica, ela está disponível para todos. Todos podem cursar. Quem quer apenas adquirir um certificado ou um diploma, quem quer ser graduado em alguma área do conhecimento, pode ir lá estudar a faculdade, dentre as diversas que nós conhecemos, né? Porém, o conteúdo acadêmico em si, né, apenas o conhecimento e a pesquisa, ele é morto. Ele não produz vida, o conhecimento propriamente dito. Só o conhecimento, tá, irmãos? Para quem faz só para aumentar o seu conhecimento. Então, a esse tipo de teologia, nós chamamos de teologia cega. Por quê? Por que é uma teologia cega? Porque esta teologia ela não vem acompanhada da prática teológica e da prática cristã. Por isso, então, é chamada de teologia cega, porque não produz vida. Agora, quando nós falamos da teologia como matéria acadêmica aliada à prática ministerial, à prática cristã, à vida devocional, a matéria, a teologia, o estudo teológico, produz no homem vida, produz no homem transformação, porque leva o homem a conhecer a Deus. E essa matéria viva é chamada de teologia viva, porque ela produz vida no ser humano. Meus irmãos, então vamos para a definição de teologia. A palavra teologia, ela é derivada da união de dois termos gregos. O primeiro, theos, e o segundo, logos. Theos significa Deus. Logos significa estudo, tratado, ciência. Logo, quando formamos a palavra teologia, tá? Esta palavra significa o quê? O estudo sobre a pessoa de Deus e o seu relacionamento com a criação e o seu relacionamento em especial com o ser humano. Então, por definição, né, o estudo sobre Deus, nós vemos que a rejeição ao estudo teológico é uma rejeição ao conhecimento do próprio Deus. Então, quando alguém critica o estudo
teológico, o estudo sobre a pessoa de Deus, ele está automaticamente criticando o conhecimento que alguém pode adquirir sobre Deus. Então vamos nos basear aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma pergunta que todos fazem para nós, evangélicos, cristãos, ou as pessoas do mundo se fazem também, é: Deus existe? Como provar a existência de Deus? Como provar que Deus existe se o mundo em si ele é mau? Ora, nós não podemos buscar respostas a essas perguntas que não seja num lugar onde fale sobre Deus, num livro, num registro que fale sobre Deus. Então, para provar a existência de Deus, não basta apenas argumentos lógicos, né? Temos que provar biblicamente que Deus, ele existe. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra, ela prova a existência de Deus. Bom, o primeiro versículo que nós podemos usar para confrontar tal afirmação ou tal questionamento é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, logo de cara, a Bíblia diz: Deus existe e ele criou o mundo. Então, por que muitas vezes as pessoas rejeitam, tá, esse conhecimento sobre Deus? Negam ou rejeitam aceitar a existência de Deus, pelo simples fato de não possuírem em si a fé salvífica. Porque, como nos diz em Hebreus 11:6, é necessário crermos que Deus ele existe. Então, se falta alguém a fé para aceitar a existência de Deus, ele nunca vai compreender as verdades que estão reveladas na Bíblia. Já não digo nem mais ocultas, porque é uma verdade revelada e explícita para todos quanto querem conhecer a pessoa de Deus. Então vamos lá. Deus existe? Sim. Porque as pessoas não compreendem? Porque lhes faltam fé. Hebreus 11, versículo 6. Existem algumas perspectivas erradas sobre Deus. Muitas pessoas não compreendem a existência de Deus, não querem, ao menos, tomar conhecimento e criam aí diversas filosofias, diversos movimentos. Um deles, que vem desde o tempo da igreja primitiva, chama-se agnosticismo. Agnosticismo. Este movimento, né, ou as pessoas que seguem esta filosofia, eles alegam que o ser humano é incapaz de conhecer a Deus. Eles alegam que o conhecimento do homem é tão limitado que torna impossível conhecer a Deus. Realmente, o conhecimento do homem, ele é limitado. Mas para conhecer a Deus, não é pelo conhecimento, não é pela razão, mas para conhecer a Deus é necessário ter fé, né? A fé, ela sobrepõe a nossa incapacidade e nos abre aí as janelas para que possamos contemplar aquilo que é espiritual, né? Aqui no Brasil hoje nós temos até uma associação dizendo, o nome dela é ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, né? E eles promovem aí diversos encontros, vários estudos que têm por intenção, né, provar que é impossível o homem conhecer a Deus e também dar apoio ao pensamento filosófico dos ateus, né? Que nós possamos aí
meditar bastante nisso, tá bom, meus irmãos? Outra perspectiva errada que nós temos, que as pessoas têm sobre Deus, né, é um grupo chamado de panteísmo. O panteísta é uma pessoa que crê que Deus é uma força impessoal, é uma força que governa o universo e as leis do universo e da natureza. As pessoas, os panteístas, eles afirmam o seguinte: Deus, ele é tudo e tudo é Deus. Eles chegam a confundir o Criador com a criatura. Nisto, o panteísta diz que o próprio homem pode ser Deus. Quem é o homem para se comparar a Deus, não é verdade, meus irmãos? E hoje, no mundo, né, existe um grande movimento chamado Nova Era, que propaga de forma exacerbada este movimento, né, que você possa aí conhecer mais este movimento e lutar contra ele para a glória do nosso Senhor. Outra perspectiva errada sobre a pessoa de Deus é um movimento chamado deísmo. Né? Embora o nome lembre, né, lembre a Deus, né, a ideia, a filosofia desse grupo, né, é totalmente errônea. Os deístas, eles até creem em Deus, mas eles afirmam que Deus abandonou a sua criação, deixando a criação se virar por si mesmo, dando origem a pensamentos aí como a evolução, macro ou microevolução, teoria do Big Bang. É como se Deus tivesse criado o universo e ficasse alheio a tudo que acontece no universo, né? Hoje, no Brasil, nós temos aqui a União Brasileira de Deístas, um grupo que quer divulgar a filosofia deste movimento. Outra perspectiva errada sobre Deus, né, chama-se politeísmo. Eu acredito que você sabe o que nós vamos dizer. O politeísmo é a junção de duas palavras: poli, muitos, e teísmo, deuses. Ou seja, é o culto a muitos deuses, a diversos deuses. Esse movimento, ele é muito difundido, né, em grupos, em sociedades, em que creem que no universo existem vários deuses e cada um é responsável ou tem uma atribuição específica. O Deus do mar, Deus do sol, Deus lua e assim por diante, né? Mas a gente sabe, né, lá em Deuteronômio 6,4, que é somente um Deus. Atualmente, existem diversos movimentos, mas eu separei alguns aqui para nós, a título de estudo, tá bom? O ocultismo, hinduísmo, paganismo, xamanismo, bruxaria, budismo, taoísmo e candomblé. São alguns movimentos que acreditam aí na existência de diversos deuses ou diversas divindades, tá ok? Outra perspectiva, né, ou outra filosofia errada sobre Deus, né, é o ateísmo. Né? O agnóstico diz que é impossível conhecer a Deus. O ateísta, ele diz, não há Deus, acabou, não existe Deus. Né? Quando na verdade, né, irmãos, a gente vê aí no Salmo 19, primeiro, que a natureza, ela conclama a existência de um Deus. Né? Atualmente, aqui no Brasil, nós temos um grupo denominado Ateus do Brasil e, novamente, a ATEA, né? Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Outra filosofia errada sobre a existência de Deus chama-se ceticismo. Enquanto o ateu diz que não há Deus,
O cético, ele diz que não há Deus e não há nada espiritual. Não existe mundo espiritual, não existe espiritualidade alguma. É tudo matéria. Acabou-se a vida, acabou-se a matéria. Ótimo, meus irmãos. Então agora nós vamos falar sobre a natureza de Deus. Quando eu digo a natureza de Deus, não estou me referindo à criação, à natureza, né, que foi feita por Deus, mas eu quero me referir à pessoa de Deus. Exatamente, a pessoa de Deus. A natureza de Deus, tá, fala sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Né? Deus é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Quando eu digo pessoal, não quero dizer que ele é uma pessoa como eu e como você. Eu quero dizer que Deus, ele possui características de personalidade e psicológicas. Isso é o que caracteriza uma pessoa. Ok? É isso que caracteriza um ser. Então, portanto, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Deus, ele é um ser pessoal. Por quê? Porque ele possui personalidade, traços psicológicos e também sentimentos. Tudo isso são características de um ser humano. Por falar em sentimentos, né, por características, e dentre delas, o sentimento, eu separei aqui para o nosso estudo alguns sentimentos que o Senhor, ele demonstra, que provam a sua personalidade. A primeira característica que eu separei, ou o primeiro sentimento, a primeira expressão de sentimento que eu separei, é ira. O Senhor, ele se ira. Isso está em Salmo, capítulo 30, versículo 5, que diz, porque a sua ira dura só um momento e no seu favor está a vida. A ira é uma demonstração de sentimento, algo que somente um ser pessoal é quem pode demonstrar, tá ok? Outro sentimento que Deus, ele apresenta, que ele expressa, é amor. Né? E o versículo-chave para isso está lá em João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele expressa esse sentimento, amor, que também é característica de uma pessoa. Né, o amor de Deus por nós, né, o amor de Deus que nos constrange e assim por diante. Outro sentimento que Deus, ele expressa, né, é o perdão. Né? Isso só é possível para quem possui personalidade, para quem possui traços psicológicos, para quem possui sentimentos, tá certo, meus irmãos? E nós podemos ver lá em Isaías 55:7, que Deus, ele é grandioso em perdoar, tá ok? Então são características, né, que Deus, ele apresenta provando a sua personalidade. Né? Outro sentimento que Deus expressa é a alegria. Deus, ele se alegra com aqueles que fazem o que lhe agrada. O versículo-chave para isso está em Neemias, capítulo 8, versículo 10, dizendo que a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, quando nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus, Deus, ele se alegra, ele expressa a alegria em favor dos seus. Tá ok, meus irmãos? Outra expressão dos sentimentos de Deus aqui, que eu separei para todos nós, é o castigo. Somente alguém que possui sentimentos, é capaz de castigar ou de recompensar, tá ok? E nós vemos que Deus, ele tem personalidade e tem condições próprias para fazer qualquer um desses dois
dessas duas obras, castigar ou abençoar. E eu separei aqui o versículo, Apocalipse 3, versículo 19, que diz: eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Então nós vemos aqui, tanto o castigo quanto a retribuição, né, são feitas por Deus, né, por expressão do seu amor. Tá ok? Com relação ao intelecto, né, nós falamos aí de sentimentos. Tá? Agora nós vamos falar de intelecto, tá? De pensamento, do próprio ser, tá bom? Que configura aqui a personalidade de Deus. Bom, somente um ser que pensa, tá, pode ter personalidade. Então Deus, ele pensa. E Isaías 55:8 deixa bem claro: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem tampouco os seus caminhos são os meus caminhos. Então somente alguém com personalidade, somente uma pessoa é capaz de pensar. Quando eu digo pensar, é ter a capacidade de analisar fatos. Tá, ok? Diferente dos outros seres, né, animais, como os macacos, os leões, que agem unicamente por instinto. Deus não. Deus, ele pensa. E isso é a expressão de um ser pessoal. Tá, ok? Outra expressão, tá, do intelecto de Deus é a sua sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é suprema, é superior a todo conhecimento que o homem possa ter ou que toda a humanidade possa acumular durante toda a sua vida. Tá? Em Salmo capítulo 147, versículo 4, a Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas e chama todas pelo seu nome. Somente um ser com sabedoria infinita é capaz de conhecer todas as estrelas e ainda chamar cada uma delas pelo seu nome. Né? Outra expressão do intelecto de Deus é a vontade, a volitude de Deus. Ele tem vontade própria. Ele tem vontade própria, ninguém pode induzi-lo a desejar algo. Não, Deus, ele tem vontade própria, tá ok? Então, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz, né, que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Então, ninguém precisa despertar o desejo ou a vontade de Deus fazer algo. Deus tem vontade própria, tá bom? Outra expressão do intelecto de Deus é a possibilidade de Deus falar. Sim, Deus fala, não só por intermédio de sonhos ou de revelações. Ele fala, ele conversa. E a Bíblia nos prova isso, principalmente lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Esse é um dos versículos que eu separei para nós. Né? Onde diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares. Ou seja, Deus se direcionando diretamente ao profeta Ezequiel, falando direto com ele. Somente um ser pessoal, com intelecto, é capaz de falar. Tá ok? Deus os abençoe. Ótimo. Então, se nós falamos sobre ao intelecto, se nós falamos sobre a natureza de Deus, se nós falamos também sobre os sentimentos de Deus, e nós falamos que Deus, ele é uma pessoa, um ser pessoal, talvez crie alguma dúvida na sua mente agora. Se Deus, ele está lá, por que a Bíblia fala sobre os olhos de Deus, sobre a face de Deus? A isso nós chamamos de antropomorfismo. Antropomorfismo é o quê? É quando nós atribuímos características dos homens a Deus. E por que isso acontece na Bíblia? Para que o homem possa compreender a forma de Deus se relacionar com ele.
O homem tem que compreender, de forma simples, que Deus está atento a tudo que se passa. Então, quando a Bíblia fala dos olhos de Deus, como está lá em Salmo, capítulo 34, 15, a Bíblia está dando a entender que Deus ele está olhando, ele está contemplando ao homem, está contemplando a sua criação. A expressão semelhante está lá na Bíblia quando fala que os sete olhos de Deus, ou os olhos de Deus são como chamas de fogo. Isso quer dizer que Deus ele contempla tudo, não há nada que possa estar escondido ou escondido para Deus. Tá ok? Outra expressão que a Bíblia fala é a face de Deus. Eu separei aqui Salmo 141, versículo 2, né? A face de Deus transmite a ideia de Deus estar atento, estar virado para a humanidade, atento a tudo que acontece. Tá ok? A Bíblia também fala lá em Isaías capítulo 59, versículo 1, sobre os ouvidos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus está atento a tudo que é falado. Tudo que é falado na face da terra, tá ok? Deus ele contempla, ele é capaz de escutar, tá bom? Outra coisa, lá em Salmo 139, versículo 5, nos fala sobre a mão de Deus, tá? A mão de Deus simboliza o quê? O trabalhar de Deus, a ação de Deus em favor dos seus. Quando nós falamos que as mãos de Deus estão aqui, nós estamos dizendo que o Senhor está trabalhando aqui em favor daqueles que estão em sua presença. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá? Ótimo. Se nós falamos tudo isso de antropomorfismo, falamos que Deus ele é um ser pessoal, tá? Então quem é Deus? Quem é Deus então, irmão André? Olha, Deus, a gente tem que meditar lá no livro de João, capítulo 4, que diz que Deus ele é espírito. Deus ele é espírito. Espírito, meu irmão e minha irmã, ele não possui forma definida. Tá ok? O Espírito ele não possui forma. Então, por isso que a Bíblia dá o antropomorfismo, usa muita figura de linguagem para que nós possamos compreender a ação de Deus. Então, vamos definir aqui quem é Deus. Deus é um Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Ele não possui corpo material, até mesmo porque no céu não pode entrar corpo material. Lá não habita corpo material. O sangue e a carne não podem entrar lá. Portanto, Deus ele é um espírito. Tá ok? Um espírito o quê? Pessoal, eterno, infinito e imutável. Tá ok? Então vamos provar aqui, tá? Que somente espíritos é quem podem herdar o reino do céu. Nós podemos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Para cima. Para cima. Aí. Nós podemos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Então aqui está, se Deus ele é espírito, somente o espírito pode estar lá no céu, a carne e o sangue não. Portanto, Deus, ele só pode ter um corpo espiritual. Para baixo. Meus irmãos, agora nós vamos falar um pouco sobre os nomes de Deus. Tá? Os nomes de Deus. Originalmente, tá? Nós temos 3 palavras que são traduzidas por Deus do Antigo Testamento. Apenas 3, tá? A primeira delas é eu. Eu,
né? Essa palavra eu, ela está no singular, ou seja, um único, um somente, e ela dá a entonação de força, poder, grandeza. Por isso que lá em Gênesis 17, primeiro, está escrito El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, eu é utilizado para expressar poder, força, tá ok? Outra palavra que é utilizada para traduzir o nome Deus, tá? É Eloá. Eloá. Essa palavra, ela aparece apenas no livro de Jó, e por 42 vezes, tá bom? E ela é traduzida por Deus, tá bom? E a terceira palavra que nós temos aqui, tá? É Elohim. Elohim é uma palavra que ela está no plural. É uma palavra que está no plural, porém, ela dá a entonação de um ser só, como nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, quando formos falar sobre a Trindade. Tá? Essa palavra Elohim, ela aparece 2000 vezes no Antigo Testamento, né? E ela é utilizada para expressar a existência de um Deus composto por 3 pessoas, tá ok? Outro nome que nós encontramos muito na Bíblia Sagrada, tá, é Senhor. A palavra Senhor, ela expressa senhorio, ela expressa soberania, e ela significa dono, proprietário, amo e soberano do universo, né? Então, Senhor, quando nós falamos Senhor, nós estamos falando o soberano, o dono, o poderoso, o dono do universo, o Senhor do universo. Tendo isso em mente, o impacto dessa palavra, os israelitas, né, meus irmãos, eles evitam o máximo que podem utilizar a palavra Senhor ou a palavra Deus, né, e substituem essas palavras por Adonai. Adonai, que também significa Senhor, tá ok? Outro nome que aparece muito na Bíblia Sagrada é Yahvé, que também é traduzido por Deus. Tá? Yahvé significa, ele continuará ativamente a ser. Ou seja, Yahvé, o Deus eterno, sempre eterno, como aparece em algumas expressões da Bíblia, né? Aquele que tem a autoexistência, que existe desde a eternidade passada e vai permanecer o mesmo até a eternidade futura. Né? Este nome, Yahvé, ele aparece mais ou menos, aproximadamente, né, 7.000 vezes no Antigo Testamento. Tão grande é a importância deste nome aqui. O nome Yahvé, ele também é utilizado em conjunto com algumas outras palavras para dar a entonação de como o Senhor vai agir em determinada causa. Às vezes o Senhor aparece, eu sou a sua provisão, alguma coisa nesse sentido, para demonstrar que Deus ele vai trabalhar em favor do seu povo. Então nós temos, por exemplo, a junção aqui. Yahvé Rofeká, o Senhor é o teu médico pessoal. Tá ok? Em Êxodo 15, 26. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, em Êxodo 17, 15. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor, do Salmo 23, 1. Yahvé Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa.
aquele que pleiteia, o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, lá de 1 Samuel, capítulo 17, 45. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Yahvé Rafá, o Senhor que te sara. Nós temos outras unções, né? Yahvé Mekadeshem, o Senhor que nos santifica, o Senhor que nos separa, o Senhor que nos dá a santidade. Temos também Yahvé Elohecá, o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Nós temos também Yahvé Adonai, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu Senhor. Né? Nós temos também Yahvé Já, o Senhor é o único independente, ou autoexistente, que não depende de ninguém. Lá do Salmo capítulo 65 e versículo 4. Por favor, não confundir já, o seu nome é já, com o já, o advérbio temporal que nós temos aqui, dando a entonação de que agora, já, imediato. Não, lá é um advérbio de tempo, e o já aqui refere-se a um nome, tá ok? Nós também temos, um para cima, mais um. Nós temos também o Yahvé Shammah, o Senhor está ali, ou seja, o Senhor está presente, lá em Ezequiel capítulo 48, 35. Temos também Yahvé Noká, o Senhor te guiará, o nosso guia, o guia de Israel. Temos também o Yahvé Gemulá, o Senhor te recompensará, de Jeremias 51, 56. Né? O Senhor, Ele é o teu galardoador, o Senhor te recompensará. Outro nome que nós temos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elion, também, o Deus Altíssimo. Lá de Gênesis capítulo 14, 18 ao 20. Temos o El Roi, o Deus que me vê, lá de Gênesis 16, 13. Temos também o El Olam, o Deus eterno, de Gênesis 21, 33. Temos o El Elohe Israel, o Deus de Israel. Este nome enfoca o que? A relação que Deus tem, principalmente com o seu povo, com Israel, tá ok? Então, o Deus de Israel. Temos também o Elohe El-Emit, o Deus verdadeiro, o Deus em que só há a verdade, lá de 2 Crônicas, né? Capítulo 15, versículo 3. Ótimo. Então nós falamos sobre quem é Deus, os nomes pelos quais um Deus só se manifestou a toda a humanidade, tá? E agora nós vamos falar sobre algumas características que Deus apresenta, tá? Essas características são chamadas de atributos. Atributos. E Deus, Ele possui 2 tipos de atributos. 1, atributos comunicáveis. E 2, atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aquelas características que pertencem unicamente e exclusivamente a Deus, e mais nenhuma das criações de Deus podem ter. Já os atributos comunicáveis ou atributos morais de Deus são aqueles que Deus Ele transferiu ao ser humano. Então vamos lá. O primeiro atributo que nós temos, né, o primeiro atributo incomunicável que nós temos de Deus é o Espírito. Deus, Ele é Espírito, Espírito imortal, invisível e eterno. Tá? Apenas Deus é Espírito. Todo o demais que existe hoje sobre a face da terra é físico, é material. Tá bom? Outro atributo que pertence exclusivamente a Deus é a onipotência. Ou seja, o nosso Deus, o Senhor Deus, Ele tem em suas mãos, tá? Lá, antropomorfismo, tá, irmãos? Ele tem em suas mãos
todo o poder. Somente Ele tem poder absoluto sobre tudo, sobre toda a criação. Nós vemos aí que os anjos têm poder? Tem. Os demônios também expressam um determinado tipo de poder? Sim. Né? Mas apenas Deus tem todo o poder. Ninguém pode dizer para Deus que Ele não pode fazer nada ou fazer algo. Tá? Deus, Ele possui todo o poder. Tudo para Deus é possível. Ok? Outro atributo incomunicável que Deus tem é onisciência, ou seja, o conhecimento absoluto. Deus, Ele tem todo o conhecimento supremo sobre tudo. Desde a antiguidade, a eternidade passada até a eternidade futura, Deus tem conhecimento. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que esteja em oculto diante de Deus. Tá? Deus, Ele ainda tem um outro atributo que se chama onipresença. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há um lugar deste universo onde Deus não esteja. O salmista disse que se ele descesse até o fundamento da terra, ali o Senhor estaria com ele. O homem pode ir até para outro planeta, mas Deus também estará lá. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro atributo de Deus é a soberania. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus, Ele é o único capaz de governar tudo da mais perfeita forma possível. E ninguém pode questioná-lo, ninguém pode questionar as suas ordens, tampouco as suas leis. Ok? Outro atributo de Deus, que pertence unicamente a Ele, é a imutabilidade. Ou seja, Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Tá? Deus é o único ser no universo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outro atributo que pertence unicamente a Deus é a eternidade. Deus é o único ser eterno que existe. Todos os demais são passageiros. Toda demais criação é passageira. Somente Deus é eterno, da eternidade passada até a eternidade futura. Outro atributo exclusivo de Deus, é a perfeição. Tudo em Deus é perfeito, tanto o seu ser quanto as suas obras. Mas aqui nós vamos nos ater ao seu ser. Quando nós falamos que Deus ele é perfeito, nós estamos afirmando que em Deus há ausência de pecado. A ausência, o Deus está isento da existência de pecado, de qualquer mal. Em Deus há somente a perfeição. Agora nós vamos falar um pouco sobre os atributos morais, ou atributos comunicáveis de Deus. Tá ok? O primeiro atributo moral, ou comunicável de Deus, tá? É o quê? É a santidade. Ou seja, a moral de Deus, o seu caráter, ele é santo. Do grego lá, kadosh, Do hebraico, melhor dizendo, kadosh, que quer dizer separado daquilo que é mundano, profano e corriqueiro. Ou seja, Deus ele é santo. Tudo em que há pecado e que esteja relacionado ao pecado, Deus ele está separado. E esse aqui é um atributo que Deus
transmitiu ao ser humano, né, a santidade. A partir do momento que o homem busca a sua salvação, se arrependendo, se convertendo, aquele homem ou aquela mulher passa a ser um santo ou uma santa do Senhor. Então, podemos afirmar, sem dúvida alguma, que o homem, ele também é santo. Não no sentido da santidade perfeita que há somente em Deus, mas o homem também é santo, porque este é um atributo comunicável, foi transmitido ao homem. Outro atributo moral de Deus é a verdade. Deus, ele é verdadeiro, tá? Em Deus não há mentira, não há falsidade, não há engano. Tudo quanto Deus fala é verdadeiro, tá? Tudo quanto Deus faz é verdadeiro, tá? Então é impossível haver mentira em Deus. E esse é um atributo que Deus também nos transmitiu, tá? E como fazer para seguir aí a verdade, né? Ser santificados o quê? Na palavra, pois a palavra de Deus é a verdade de Deus, tá bom? Outro atributo que Deus tem e que transmitiu ao homem é a justiça. Deus, ele é justo em sua plenitude. Para Deus não há dois pesos, não há duas medidas, não há nada. Tudo quanto Deus faz é justo. E esse é um atributo que Deus transmitiu ao homem, para que o homem também venha buscar e andar na justiça divina, não é verdade? Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Outro atributo comunicável ou moral de Deus, tá, é o amor. Tá? Em Deus, melhor dizendo, há o amor perfeito. Em Deus há a mais pura expressão do amor. O amor altruísta, não aquele amor egoísta, o amor próprio, né? O amor interesseiro, não o amor físico, né? É o amor em favor do próximo. É dar a vida em favor do próximo. Isso nós encontramos em Deus, né? E esse sentimento, ele também é transferido para nós. E Deus quer que nós o exercitamos dia após dia, né? É até um mandamento do Senhor para nós, né? O Senhor diz no Novo Testamento que um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, né? E o amor, ele não é apenas um sentimento que nasce, né? Porque se fosse assim seria muito fácil. O amor, ele é um sentimento que se constrói. E se constrói como? Dando amor, negando a si mesmo, tá bom? Outro atributo que Deus transmite, né, que pertence a Deus, e que Deus também transmite ao homem, é a fidelidade, tá ok? Deus, ele é fiel em tudo. Tudo quanto Deus fala, tudo quanto Deus faz, ele cumpre. Ainda que alguém tenha por tardia, toda a palavra de Deus, ela é cumprida. E da mesma forma que há esse atributo moral em Deus, Deus quer que nós também, né, possamos demonstrar este atributo, a fidelidade. Que nós possamos ser fiéis a Deus, que nós possamos ser fiéis ao nosso próximo, como expressão desse atributo moral de Deus. A fidelidade não é algo opcional para mim ou para você. A fidelidade é uma ordem, é uma expressão de Deus através de nós, tá bom? Outro atributo moral de Deus é a misericórdia. Misericórdia. Ou seja, Deus, ele é misericordioso. E esse atributo também é transferido ao homem. A misericórdia de Deus, como nos diz a Bíblia Sagrada, é a razão de nós não sermos consumidos. É a razão de nós estarmos vivos. É a razão de nós
termos a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador, né? E assim estar na presença de Deus. Né? A misericórdia de Deus é a razão de nós estarmos vivos. E da mesma forma que esse atributo foi transferido para nós, nós também devemos praticá-lo. Quando praticar a misericórdia? Quando o nosso coração e a nossa mente pede justiça. Quando o nosso coração fala justiça, a gente tem que falar misericórdia. Tá bom? Deus, Ele também é bom. É um outro atributo moral de Deus. A bondade de Deus, né, é a razão pela qual nós recebemos dádivas diariamente. A nossa vida é uma dádiva, o nosso alimento é uma dádiva, a água, o ar, a natureza, a nossa casa, a nossa família é uma dádiva de Deus para nós, é a bondade de Deus em nosso favor. Ainda que não sejamos merecedores, Deus ainda é bom conosco. E essa bondade, ela também foi transmitida para nós, para que nós possamos expressar a bondade de Deus para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Então, da mesma forma que Deus, Ele é bom, todos nós, os seus servos, também devemos ser bons. Meus irmãos, agora nós vamos falar sobre a Trindade, a Santíssima Trindade. Dentro do cristianismo, poucas são as doutrinas que causam tanta confusão quanto a doutrina da Trindade. Há muita confusão na mente das pessoas que não conseguem explicar, não conseguem compreender, e aí caem no risco, né, de crer no unicismo, ou seja, um único Deus, desprezando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Corre o risco de se tornar politeísta, crendo em 3 deuses distintos e diferentes. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos afirma que há um Deus composto por 3 pessoas distintas, mas de igual essência, coexistentes e coeternos, e que atuam desde o início. A Bíblia nos afirma isso, e nós vamos hoje aqui estudar sobre a Trindade Santa. Tá ok? Para iniciar o estudo da Trindade, nós vamos falar sobre o Shema Israel, lá de Deuteronômio 6,4, que diz: ouve, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aqui há uma ênfase na palavra único. Por que há essa ênfase? Porque existem 2 palavras que são traduzidas para expressar a palavra único. Tá? Quais são essas 2 palavras? A primeira palavra que nós temos é Yashid. Yashid. Tá? Essa palavra, ela significa único e um somente, é um singular. Tá? Se essa palavra fosse utilizada para expressar lá no Shema Israel como único, ou em outras passagens que se referem à Trindade, ela estaria afirmando que haveria uma única pessoa só como Deus. Então, portanto, esta palavra, ela não pode ser utilizada, porque ela é uma unidade singular. A outra palavra que traduzida como único, é a mais correta. Qual é essa palavra? É Echad. Echad. Ela é traduzida como único, como um. Porém, é um complexo, é uma unidade complexa, formada por mais de um elemento. Toda vez que nós nos depararmos com a palavra Echad, ela representa o quê? Ela significa o quê? Um único Deus,
mas um Deus formado por mais de uma unidade. Tá ok? Como provar a trindade? Não há a palavra trindade na Bíblia. Não há. Tá? Mas nós podemos provar, tá, a Trindade Santa no Antigo e no Novo Testamento através das vezes que a Trindade Santa se manifestou. Tá? Logo lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos diz, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia está sendo muito clara ao afirmar que aqui há mais de uma pessoa conversando. Há um diálogo com mais de uma pessoa. Ou seja, ali, conforme nós cremos e estamos ensinando, estariam o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo dizendo, olha, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tá ok? Outra, está lá em Gênesis 3, 22a. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Veja bem, a Bíblia está bem clara, dizendo como um de nós. Se fosse uma unidade simples, seria o seguinte, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de mim, ou é como eu. Não, a Bíblia está bem clara dizendo, é como um de nós. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Ou seja, há mais um diálogo, né, entre mais de uma pessoa, afirmando, nós vamos descer e vamos confundir. Tá ok? Então aqui é a expressão da Trindade, tá? A Bíblia deixa claro nesses 3 versículos que nós lemos, apenas em Gênesis, dizendo que há mais de uma pessoa como Deus. Mas não só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, nós temos aqui a aparição da Trindade Santa. Tá? Nós vemos primeiro, lá em Lucas 3, 22, né? No batismo de Jesus. Quando Jesus foi lá se batizar com João Batista, após o seu batismo, né? Desceu o Espírito Santo com uma forma corpórea, como de pomba, e ficou sobre Jesus, e lá do alto ouviu-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo? Então nós vemos aqui, de forma muito clara, muito explícita, né? O Deus Filho sobre a face da terra, o Deus Espírito Santo sobre Jesus, e nós vemos o Deus Pai, né? Lá no céu, dizendo, este é o meu filho amado. Então as 3 pessoas da Trindade estão aqui se manifestando ao mesmo tempo, provando aí a doutrina da Santíssima Trindade. Mas não só isso, no nascimento e na concepção de Jesus, né, que foi um ato sobrenatural, sem a intervenção humana, nós vemos ali, né, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e também o Deus Filho. Sabe como? Vamos lá. Desceu sobre Maria o Espírito Santo, ou seja, o Espírito veio sobre Maria. E a virtude do Deus Altíssimo, além do Espírito de Deus estar sobre Maria, o poder de Deus veio sobre ela, e naquele momento foi concebido. O Deus Filho estava concebido, e dali a algum tempo seria o seu nascimento. Então nós vemos o Deus Filho sendo criado, ou melhor, sendo concebido. Nós vemos a atuação do Espírito Santo sobre Maria,
e nós vemos a atuação de Deus, tomando ali, manifestando o seu poder sobre Maria, para que viesse nascer o Filho de Deus. Nós vemos também na ressurreição de Jesus Cristo, tá, meus irmãos, que foi que é mais uma prova da Trindade, da Santa Trindade. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 4 e capítulo 8, versículo 11, nos diz o seguinte, né? Que o Deus Pai, mediante o Espírito, ressuscitou a Jesus dos mortos. Ou seja, então Deus que estava lá no céu, através do poder do Espírito Santo, que veio sobre a face da terra, ressuscitou a Jesus. Então, nós vemos o Deus Pai lá no alto, o Deus Espírito Santo agindo sobre a terra, e o Deus Filho ressuscitando, e mais uma vez, os três agindo em conformidade. Outro versículo que nós podemos aí utilizar para comprovar a existência da Santíssima Trindade é a grande comissão de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 14, né? Na hora de falar sobre o batismo, o que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês vão batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. São as palavras de ninguém mais e ninguém menos que Jesus Cristo. Ou seja, Jesus está dizendo que há o Deus Pai, há o Deus Filho e há o Deus Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus, ele fala somente a verdade, né, irmãos? Vamos ver, Paulo, ele também cria na Santíssima Trindade, né? E quando ele faz a sua saudação lá à igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, olha só o que ele nos diz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Ou seja, nós vemos aqui as três pessoas da Santíssima Trindade atuando de formas distintas e evidentes, né? Segundo a informação que nos dá o apóstolo Paulo. Também outra prova no Novo Testamento da existência da Santíssima Trindade está onde? Está na morte ou no apedrejamento de Estevão, né? Nós sabemos que Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, transbordando do poder de Deus, transbordando do poder do Espírito Santo e sob a direção do Espírito Santo. Tinha se iniciado o quê? A era do Espírito, a dispensação da graça, né? Então, estava iniciando o quê? O momento em que o Espírito de Deus estava trabalhando sobre a face da terra. E naquele momento cheio do Espírito, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o alto, viu o Deus Pai, né? E o Filho à sua destra. Então vamos lá, Estevão estava sobre a terra, sob a influência do Espírito Santo. Ele olhou para o alto, viu o céu aberto, contemplou Deus no trono dele, e à destra de Deus, ele também contemplou o Filho de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aí a manifestação da Santíssima Trindade. Né? Outros textos que nós podemos conferir aí a doutrina da Santíssima Trindade está lá na Epístola de Pedro, né? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, né? Onde Pedro, né, mostra aí, dando a saudação de acordo com a Santíssima Trindade, as três pessoas da Trindade. Né? Nós temos também o testemunho no céu, em 1 João capítulo 5, versículo 7, né? Que fecha aí a doutrina da Trindade com a sua consumação lá no céu, né? Testificando lá no céu a doutrina da Trindade. Né? Outra coisa que nós podemos afirmar também, para provar a Trindade Santa, né? Olha, o Pai, o Deus Pai, testificou do Deus Filho,
Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 17. O Deus Filho testificou do Deus Pai, em João capítulo 5, versículo 19. O Deus Filho também testificou do Espírito, do Deus Espírito, em João capítulo 14, versículo 26. E o Espírito Santo testifica de Jesus, né, o Deus Filho, em João capítulo 15, versículo 26. E ao mesmo tempo, as três pessoas da Trindade são chamadas de Deus. O Pai, o Deus Pai, é chamado de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 6. O Deus Filho é chamado de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 20, e o Deus Espírito Santo é chamado de Deus em Atos, do capítulo 5, versículo 3 ao 4. Então, tudo isso aqui comprova a existência e a veracidade da doutrina da Santíssima Trindade. E para nós encerrarmos assim, com chave de ouro, provando, para todos que têm alguma dúvida, né? Sobre a doutrina da Trindade, né? Cada pessoa da Trindade tem um ofício distinto, ou seja, tem uma atuação, um trabalho distinto. Na criação, nós vemos que Deus, o Deus Pai, criou tudo. Em Salmo capítulo 102, versículo 25. Criou tudo por quem? E por quem? Pelo Filho. Em João capítulo 1, versículos 2 e 3. E além de ter criado pelo Filho, ele criou pelo poder do Espírito Santo, em Salmo capítulo 104, versículo 30. Ou seja, durante a criação, nós temos Deus criando por causa do Filho e no poder do Espírito Santo. Na salvação, também nós vemos a atuação da Santíssima Trindade. Nós vemos que Deus, ele determinou a salvação para a humanidade. E o Filho, ele se doou pela humanidade, entregando-se na cruz. E hoje, o Espírito Santo convence o homem do pecado para que ele possa alcançar a salvação da sua alma. Então, na salvação, nós também temos aqui a atuação do Deus Pai, do Deus Filho e também do Deus Espírito Santo, né? E também no arrebatamento. Nós vemos que cada pessoa da Trindade há de trabalhar de forma distinta. Em primeiro lugar, Deus chama, Deus nos leva para Ele. Você vê isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14. Em seguida, Jesus vem nos buscar. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E o Espírito Santo é quem arrebatará a igreja e levará ela para se encontrar com o Senhor lá nos ares, para depois ir lá desfrutar juntamente com Deus das bodas do Cordeiro. Então também no arrebatamento nós veremos o quê? As três pessoas da Trindade se manifestando, provando aí a atuação do nosso Senhor. Meus irmãos, aqui nós encerramos a primeira aula, né, teologia. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham participado dessa aula, né? Espero ter esclarecido a dúvida de todos vocês, né? Se houver alguma dúvida, algum comentário referente à aula de hoje, enviem por e-mail, tá? cfoonline@ipda.com.br, repetindo, cfoonline@ipda.com.br. E-mails com assuntos alheios não serão respondidos, tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado e sábado que vem, a partir das 14 horas, nós estaremos aqui novamente com a segunda aula do curso de formação de obreiro da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.